Eu quero ir com você a Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 5. Quando você vai abrindo a sua Bíblia, eu gosto sempre de reforçar que muitos dos sermões ou das mensagens do sábado pela manhã, ele tem um propósito, além de inspirar a igreja, o outro propósito é ensinar a igreja. Recentemente, creio que foi ali no último sábado de junho, o irmão Luiz trouxe uma mensagem também do livro do Apocalipse, uma mensagem muito inspiradora e uma mensagem que de fato ensinou a igreja algo relacionado à besta. Esse foi o título da mensagem. E nessa manhã eu quero ir a Apocalipse capítulo 14, onde nós temos algo que você precisa entender. Muitos aqui já sabem, talvez de cor esse assunto, mas é bom sempre relembrar. E sempre que revisamos um tema, a gente sempre aprende algo novo. Tem outros que talvez já ouviram dizer, mas não tão de forma profunda esse assunto. E antes de lermos, eu preciso dizer para você o seguinte, que Apocalipse, ele é um livro que fortalece a nossa fé diante da crise final. Apocalipse está aí para nos ensinar de que Deus sempre esteve no controle, de que Deus está no controle e de que Deus estará no futuro no controle. E assim, ao Apocalipse fortalecer a nossa fé, nos mostrando a ação de Deus, a guia de Deus, ele vai nos inspirando, vai nos ensinando, vai nos fortalecendo, para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Apocalipse 14, verso 1 diz assim a minha Bíblia: Olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esse texto ele faz parte de uma sequência que começou ali em Apocalipse capítulo 12. Como eu disse, o livro do Apocalipse está aqui para fortalecer a nossa fé, mas o livro do Apocalipse está aí para nos relembrar de que haverá um fim nesse mundo. E antes que o fim chegue, haverá uma crise. Uma crise sem precedentes na história. E nesta crise, Deus tem um povo. E Apocalipse 12, verso 17 diz que esse povo, ele tem uma característica, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 13, nós temos o dragão, nós temos Satanás, nós temos a besta, que Apocalipse nos mostra, onde estas forças, elas tentam enganar os habitantes da terra, e ela tem sucesso nessa sua ação, nessa sua intenção. Então 12 nós temos o povo de Deus, 13 nós temos o dragão tentando e trabalhando para
agir e conquistar os habitantes da terra. E no verso 14, no capítulo 14, nós temos um povo, que aqui é numerado de serem os 144 mil. O versículo 6 em diante, que nós não lemos, nós temos a missão desse povo, que nós chamamos de as 3 mensagens angélicas. E é sobre isso, esse povo, esses 144 mil, a característica desse povo, que eu gostaria de estudar com vocês nesta manhã. Um povo fiel. E eu quero começar com o versículo 1 que diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. João aqui ele descreve o Cordeiro e esse povo. João aqui descreve esse Cordeiro com o povo no monte Sião, que tem um significado de vitória, vitória escatológica. João descreve esse povo ele está celebrando a Deus, celebrando o que? A vitória, o fim. Esse povo ele celebra com o Cordeiro, ele canta no monte Sião, porque a vitória havia chegado. E é curioso que esse mesmo povo, esses 144 mil, ele não aparece simplesmente aqui, ele aparece em Apocalipse capítulo 7, e lá em Apocalipse capítulo 7, esse povo é selado para a crise final, mas aqui ele está celebrando a vitória com Cristo, com o Cordeiro. E aqui eles estão seguros, celebrando a grande vitória sobre as forças das trevas. O momento de celebração, um fato histórico, um fato esperado. Mas aqui entra uma dúvida sobre os 144 mil. E que talvez você tenha essa dúvida, ou você talvez tenha inclusive uma interpretação diferente de outros. E a dúvida é simples e é direta: pastor, esse número, ele é literal? Ou seja, os 144 mil serão de fato 144 mil pessoas? Pastor, esse número, ele é simbólico? Eu sei que muitos por aí acham e acreditam que aqui nós temos um número literal. Mas aqui não é um número literal. É um número simbólico, que representa a totalidade do povo de Deus. Aí você pode dizer: pastor, mas tudo bem, com base em que o senhor chegou a esta afirmação? Eu disse que hoje é ensino. Com base nesse argumento de Ranko Stefanovic, claro, esse argumento não é dele, é um argumento da interpretação dele, da aplicação dos princípios bíblicos. E ele diz lá para nós isso: esse número é claramente formado por 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número das tribos de Israel no Antigo Testamento. Também é o número da igreja construída sobre fundamento dos 12 apóstolos. Na Nova Jerusalém, as 12 portas recebem o nome de 12 tribos de Israel, e seus 12 alicerces têm os nomes dos 12 apóstolos, representando assim o Israel tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Logo, 144 é 12 vezes 12, que significa a totalidade de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus, de todos os tempos. Então é um número simbólico. Mas aí você pode fazer outra pergunta: pastor, tudo bem, 12 vezes 12, mas o senhor usou o 1000, para chegar aos 144 mil, com base em quê? Na verdade, 1000 pode ser um número simbólico, pode ser, ou pode representar muitas coisas no contexto bíblico, mas 1000, na verdade, amigos, representa, nesse contexto, denota uma subdivisão tribal, ou uma unidade militar que tinha no contexto de Israel, representando 1000 soldados. Cada unidade tinha-se 1000 soldados. Então, a nação de Israel era organizada administrativamente em unidades tribais. Nos tempos de guerra, porém,
seu exército era organizado em unidades militares de 1.000 soldados, com suas subunidades. Dessa forma, 1.000 era uma unidade militar básica no Israel antigo. A expressão, os milhares de Israel, é usada como sinônimo para seu exército e tem a mesma conotação dos batalhões de Israel. Os 144.000 selados são compostos por 144 unidades militares com suas 12 tribos. João usa o imaginário militar, retratando a igreja em seu aspecto da luta terrena, a igreja militante. Está claro isso aqui, sim ou não? 144.000 é simbólico ou literal? Simbólico ou literal? Todo mundo comigo? E isso nos mostra, amigos, de que Deus no tempo do fim tem o seu povo. Deus no tempo do fim tem o seu exército. E o general desse exército é Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13 diz para nós que Satanás tem o seu exército, composto da maioria dos habitantes da terra. E aqui já vem uma primeira reflexão. A qual exército você quer pertencer? Ao exército de Deus ou ao exército do inimigo? De Deus ou do inimigo? Eu quero pertencer ao exército de Deus. Eu quero fazer parte desses 144.000 que celebram a glória de Deus, que celebram as vitórias de Deus, que celebram as ações de Deus no tempo do fim. Ele é o meu Deus e eu quero fazer parte desse exército. Por isso eu digo para você esta manhã, você está aprendendo, estamos introduzindo o texto. Você precisa entender que são dois exércitos. Você precisa entender que no tempo do fim haverá uma polarização, não uma polarização política, mas uma polarização entre os servos de Deus e os servos do inimigo. No tempo do fim haverá aqueles que seguem a Deus de fato e aqueles que seguem o inimigo. E segundo a Bíblia, os que seguem o inimigo serão a maioria. Por isso o meu apelo é que você entenda que o seu caminho é pertencer ao exército de Deus. Deus tem um povo, os 144.000, lá em Apocalipse capítulo 12, diz para nós que eles são o remanescente de Deus. E olha aqui para mim, muitas vezes quando se fala do remanescente de Deus, há um equívoco em achar que o remanescente de Deus é exclusivo. Há um equívoco em achar que o remanescente de Deus é melhor. Quando a Bíblia fala de remanescente, a Bíblia não está falando de melhor ou pior. A Bíblia não está falando de que esse será mais favorecido e esse menos favorecido. Quando a Bíblia fala de remanescente de Deus, a Bíblia não fala de privilégios, a Bíblia fala de responsabilidades. O remanescente de Deus, no tempo do fim, assim como o remanescente de Deus ao longo da história, ele tem responsabilidades claras e bem definidas. E é isso que nós vemos nessa história. O remanescente de Deus, os 144.000 em pé, louvando, celebrando, clamando a Deus, aqui no Monte Sião. E é curioso que o remanescente é só a título de informação. Segundo o texto diz que ele tinha na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Aqui nós temos um paralelo com a marca da besta, que nada mais é do que uma marca simbólica também. E qual é o significado da marca na fronte do povo de Deus e na marca da besta? O significado simbólico é o seguinte: quem tem a marca de Deus, do Pai, ele é fiel a Deus, ele segue o exército de Deus. Aquele que tem a marca da besta é aquele que decidiu ser fiel a Satanás, a besta. Está claro isso aqui, sim ou não? Nós estamos aprendendo, essa manhã nós estamos fazendo uma mensagem diferente, uma mensagem de ensino que é importante para você. A marca na fronte do Pai representa compromisso total com Deus. Os 144.000, aqueles que foram selados no capítulo 7, aqueles agora que celebram, aquele que é o remanescente do capítulo 12, verso 17, porque é o mesmo grupo. Ele é um povo comprometido com Deus.
Ele é um povo comprometido com as obras de Deus. Ele é um povo comprometido com as coisas de Deus. Ele é um povo que segue o exército de Deus. Por isso eu pergunto para você, a qual exército você está seguindo? A quem você está se comprometendo? A quem você está se dedicando? A Deus ou a Satanás? A Deus ou ao dragão? É só para você refletir. É só para que você possa entender. E é curioso, amigos, que o texto, ele avança. E nós não temos, claro, tempo para trabalhar cada detalhe do texto, mas lá no versículo 4 do capítulo 14, João ele diz para nós qual é a característica, ou diz quais são as características do remanescente de Deus. Primeira, vamos ler, verso 4 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Estas são as características. Claro, são acrescidas, porque se você vai ao capítulo 12, verso 17, diz que aqueles a quem o dragão está guerreando, o restante, essa é a palavra do versículo 17, diz que eles guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Essa é uma característica importante do remanescente de Deus. Mas aqui o texto, e aqui é para nós aprofundarmos ainda mais, mas ele acrescenta para nós, ele diz para nós, a primeira característica: eles não se macularam com mulheres, eles são castos, eles são virgens. Mais uma vez, claro, é uma imagem simbólica. E claro, nós temos uma verdade por detrás dessa imagem. Eles não se macularam, eles são virgens, sabe por quê? Porque eles estão resistindo à influência de Satanás. Eles estão resistindo à influência de Babilônia. Eles não estão permitindo se influenciar, eles não estão permitindo conviver com Babilônia. E Babilônia é um poder que o inimigo está usando para alcançar os seus objetivos. Eles não se macularam, eles são castos, eles não se permitiram serem contaminados por Babilônia, pela grande meretriz, pelas outras nações da terra que cometeram prostituição. Eles permaneceram fiéis. Essa é a primeira característica. A segunda característica são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Olha só, eles são leais ao Cordeiro. Não simplesmente na igreja. Eles representam o Cordeiro, não simplesmente no sábado. Eles são leais ao Cordeiro onde eles forem, na academia, no trabalho, em casa, na rua, na viagem. Essa é uma característica importante. Se você de fato quer seguir o exército de Deus, você tem que entender que a sua vida cristã, ela não se resume a esta parede. A sua vida cristã, ela se resume à sua vida por completo, por onde quer que você vá. A terceira característica são os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro foram redimidos, uma expressão metafórica para a libertação da escravidão. O remanescente de Deus tem ciência de que não são remanescentes por privilégio, exclusivismo, ou mais pelo que eles fazem de forma através das suas ações, mas pelo sangue de Jesus. Eles foram redimidos, eles foram resgatados. E uma quarta característica: não acharam mentira na sua boca. Vários séculos antes, Sofonias havia profetizado: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não achará língua enganosa. A mentira não é característica do povo de Deus. E aqui a gente aprofunda um pouquinho mais. Não é aquela mentira, claro que faz parte também, obviamente, mas é a mentira relacionada à verdade. O remanescente de Deus não mudou a verdade pela mentira. Paulo disse isso, né? Paulo falou sobre aqueles que mudariam a verdade pela mentira, Romanos capítulo 1, verso 25. O remanescente de Deus, ele é fiel à verdade. Ele não adultera a verdade. O remanescente, ele vive pela verdade. É o que a palavra de Deus diz, amigos. E tem uma última característica,
que diz assim: não tem mácula. Está aí no final da sessão, final do versículo 5. Algumas versões afirmam que são impecáveis, irrepreensíveis, imaculados. Olha aqui para mim. Tem muita gente que usa essa palavra, não tem mácula, impecável, para dizer de que o remanescente de Deus, o povo de Deus no tempo do fim, vai viver sem pecado. E aí, é verdade ou mentira isso aqui? Será que o povo de Deus do tempo do fim não vai ter pecado, vai viver uma vida tão santa que não dependerá mais de um Salvador? O que você acha? Não. Então, quando João aqui fala que o remanescente de Deus, ele não tem pecado, ou usa a palavra não tem mácula, ele não está querendo dizer que o remanescente de Deus vai viver uma vida de santidade plena, do ponto de vista de que não precisará mais de um Salvador. E eu vou dizer uma coisa para você: dentro do Adventismo, muita gente pega isso aqui e traz uma visão perfeccionista, onde pare de comer isso, pare de beber aquilo, viva assim. Claro que todas essas ações relacionadas à preservação do nosso corpo como templo do Espírito Santo faz parte do processo, mas muita gente pega isso com uma visão de que é isso que vai me salvar, achando que estas ações, estas obras é que descrevem a natureza do remanescente de Deus no tempo do fim. Não, não é isso. Não é estas ações. Primeiro ponto, amigos, que você precisa entender, eu disse na minha introdução, o tempo do fim será um tempo de crise total. O tempo do fim será um tempo de crise sem precedentes que já houve na face da terra. No tempo do fim, e Apocalipse 12, 17 diz, será um tempo de guerra, porque o inimigo vai estar guerreando de forma intencional. Apocalipse 13 diz que muitos dos fiéis vão pagar com a própria vida. Será um tempo de completo desafio. Então, quando a Escritura, ela fala sobre os imaculados de Deus, no tempo do fim, ela está querendo dizer para nós que o comprometimento desse povo com Deus é tão grande, é tão forte, que nada é capaz de tirá-los da sua fidelidade a Deus. Quando a Bíblia fala da característica, é de que o comprometimento deles é tão real, de que não haverá neutralidade no relacionamento com Cristo, que nada, nem a morte, nem a luta, nem a dor será capaz de desanimá-los dos caminhos do Senhor. Não haverá neutralidade, será uma dedicação leal. Por isso, quando eu disse sobre a guerra, por isso que eu disse sobre o exército, eu perguntei: qual exército você vai seguir? O de Deus ou de Satanás? Para que você siga o exército de Deus, você precisa ser completo. Para que você siga o exército de Deus completo do ponto de vista de fidelidade completa, comprometimento que vem por relacionamento. Essa é a característica. Quem não tiver relacionamento claro com Deus, fiel a Deus, não vai permanecer firme diante das guerras, diante das lutas, diante das ações de Satanás. E é curioso, amigos, que ele vai dizendo, essa é a característica do remanescente de Deus. Ele diz algumas: além de guardar os mandamentos de Deus, não tem mácula. Eu quero acrescentar aqui um outro termo que Ellen G. White ela usa quando ela fala sobre esse povo. E ela usa o termo relacionado à manifestação do caráter de Cristo na vida dos seguidores de Cristo. Ellen White, quando fala, e você pode dizer, pastor, por que você está usando Ellen White? Talvez alguns amigos que estão nos visitando. Nós precisamos voltar às bases do Adventismo para fortalecê-las e assim mantermos firmes. Claro, não cremos que Ellen White está acima da Bíblia, obviamente não. Mas precisamos ver o que ela escreveu, e ela usa a expressão manifestação do caráter de Deus. E olha esse texto: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como o quê?
seus. O parágrafo seguinte, ela diz que aqueles que professam glorificar o nome de Cristo e têm o caráter de Cristo, vai demonstrar, quando o povo, a igreja de Deus, tiver esse caráter perfeito de Cristo, vai ser o momento de amadurecimento da terra para que Jesus possa voltar. Mas só que olha aqui para mim, por que eu trouxe esse texto? Porque muita gente leu mácula, impecável, depois pega o texto de Ellen White sobre a manifestação do caráter perfeito de Cristo e diz, está vendo? É perfeição. Mas o que Ellen White quis dizer com isso? A gente precisa pegar o contexto. É ensino, irmãos, esta manhã, por isso que eu estou usando um pouquinho mais de textos. Diz lá, Cristo procura reproduzir-se no caráter dos homens, na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitares a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar os outros. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito de amor abnegado e de sacrifício por outrem, crescereis e produzireis fruto. Vossa fé aumentará, vosso amor será mais perfeito. Mais e mais refletireis a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Ellen White, quando fala de Apocalipse 14, Ellen White, quando fala de reproduzir o perfeito caráter de Cristo, ela não está falando de perfeição, de parar com isso, de parar com aquilo, de viver assim, de viver assado. Ellen White, e muitos pegam, olha aí, esse texto, reproduzir perfeito o caráter de Cristo, e pega o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, olha aí, tem que parar. Mais uma vez, abro parênteses para dizer, não estamos aqui minimizando a importância da alimentação saudável. É fundamental, nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas essas coisas não são pontos que de fato refletirão uma pessoa sem mácula. Cristo, e Ellen White, quando fala aqui da reprodução do caráter de Cristo, ela está falando o quê? É viver uma vida com o eu submisso a quem? A Cristo. O eu submisso à vontade de Deus. Reprodução do caráter de Cristo é reprodução em amor. Em outras palavras, pastor, qual é a característica da última geração? Uma geração sem mácula, uma geração impecável, uma geração que reproduz o caráter de Cristo, mas a reprodução do caráter de Cristo é em amor, é em misericórdia. Reproduzir o caráter de Cristo significa abandonar os métodos perfeccionistas, farisaicos, que enfocam o interior de minha própria superação pessoal e seguir o rumo abandonado do eu, a serviço dos outros. Em outras palavras, amigos, o remanescente de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, mas guardar os mandamentos de Deus está relacionado também com o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. O que adianta eu não beber Coca-Cola, não tomar café, não comer carne, não comer açúcar, se eu estou vivendo uma vida de amargura, eu estou sendo tóxico por onde eu estou passando. O verdadeiro cristão, o verdadeiro remanescente de Deus, é aquele que não vive pela palavra, é aquele que vive pela influência. O verdadeiro remanescente não é aquele que vive pelo que fala, é aquele que desperta o interesse por aquilo que é. O verdadeiro remanescente não é aquele que diz confiar em Deus. O verdadeiro remanescente é aquele que sai na rua e as pessoas veem lá, olha, este aí é um cristão, esse aí é um representante de Cristo, esse aí transborda amor, esse aí vive uma vida de abnegação. Por isso, amigos, quando nós lemos Apocalipse 14, nós aprendemos sim que haverá um remanescente. Nós aprendemos sim que a vida desse remanescente, o compromisso desse remanescente é completo com Deus. Sim, nós entendemos que esse remanescente tem uma conduta diferente, não para mostrar, mas como resultado de uma transformação feita por Cristo. Nós entendemos que esse é o povo de Deus, mas é um povo que representa o caráter de Cristo, é um povo que anda na presença de Cristo, é um povo que vive
a vida de Cristo. Por que nós precisamos pregar sobre isso, pastor? Eu vou adiantar um pouco aqui. George Knight, olha só, a exemplo do que ocorre com a Bíblia, sua definição de perfeito e refletir a imagem de Cristo se centraliza no amor perfeito. Ser perfeito constitui mais uma expressão dos princípios da lei do que uma manifestação externa das minúcias da lei. E ele diz, tanto a ênfase nas minúcias, quanto a ênfase baseada no princípio áureo, levam à mudança de vida. Contudo, com uma diferença, a primeira gera o tipo de atitude que encontramos nos fariseus, enquanto a segunda produz uma vida coerente com a de Cristo. Meu amigo, o que você aprendeu essa manhã? Primeiro, que Deus tem um povo. Aprendeu isso, sim ou não? Você aprendeu essa manhã que esse povo aqui em Apocalipse 14, ele é descrito como 144 mil, que representam de forma simbólica a totalidade do povo de Deus. Você aprendeu que esse povo tem uma marca, esse povo tem na fronte escrito o nome do Pai, que representa compromisso completo com o Pai, com Deus. Você aprendeu aqui que esse povo tem uma característica, e eu usei também Apocalipse 12, 17, onde diz que eles guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, mas eles são aqueles que têm comprometimento completo com Deus, eles não se deixaram influenciar por falsas verdades, por meias verdades, eles têm a vida fundamentada na palavra de Deus. Eu disse para você que esse povo é um povo de fato sem mácula, mas o fato de ser sem mácula, o fato de ser impecável, não está relacionado à ação exterior, mas está relacionado ao comprometimento com Deus, à vida de Deus nele. E eles têm o perfeito caráter de Cristo, não do ponto de vista de ser sem pecado ou não, mas do ponto de vista de levar amor e de ser um agente de Cristo por onde passa. Este é o remanescente de Deus, esse é o povo de Deus, esta é a última geração de Deus. É isso, amigos, esse é o texto, esta é a história, este é o povo. E eu quero terminar fazendo um simples apelo, para que você ore. Primeiro, para que você de fato seja parte do povo de Deus, não um adventista do sétimo dia, mas que você seja de fato parte do remanescente de Deus. Aí você diz, pastor, não, você precisa entender isso. Eu posso dizer que eu sou adventista, mas eu não sou parte do remanescente, eu não vivo como remanescente. Você precisa nessa manhã orar a Deus para que você seja este remanescente. Você precisa orar a Deus para que você seja de fato, e você tenha essas características descritas aqui, que a palavra de Deus reja a sua vida, não a sua opinião, não o pastor, não o que um influencer diz por aí, mas que a palavra de Deus reja a sua vida, e que de fato você possa viver em amor, de fato você possa refletir o perfeito caráter de Deus na sua vida, de Cristo na sua vida, através de uma vida de misericórdia, através de um exemplo, através de ser um reflexo de Cristo por onde você passar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar o nosso sábado. Vamos ficar em pé, vamos orar, lembrando que ao final a gente canta a música de despedida. Santo Deus que estás nos céus, que bom, Senhor, é estarmos na Tua presença. Esta manhã nós dedicamos ao ensino de uma temática que está intimamente ligada com a doutrina adventista, com os fundamentos adventistas relacionados ao remanescente de Deus no tempo do fim. Aprendemos que Deus tem esse povo, aprendemos que Deus tem os seus escolhidos, não do ponto de vista de exclusivismo, privilégios, mas do ponto de vista de responsabilidade. E nós, Senhor, queremos fazer parte desse remanescente. Nós queremos ser reflexos Teus, onde passarmos. Nós queremos, Pai, viver de fato uma vida sem mácula, para que possamos cumprir o Teu propósito em nossa vida e aceitar o Teu chamado que o Senhor nos fez, para que possamos viver desta forma.
Abençoe, Senhor, a cada família, cada amigo que aqui está. Abençoe também o nosso curso Como Deixar de Fumar, que o Senhor possa estar abençoando cada participante. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe